O que faz um iniciante em análise de dados ou análise de negócios ser promovido mais rápido? Se você é iniciante na área, muito provavelmente você já viu algumas dicas de que você deve aprender sobre SQL, Excel, Python, Power BI ou várias outras ferramentas e linguagens. E sim, são de fato técnicas, né, a parte técnica que realmente é importante para você executar as tarefas do seu dia a dia, suas análises do seu dia a dia. Mas existem outros fatores que vão além disso. Essas ferramentas elas vão te ajudar a você chegar na área, a você fazer o básico, mas não é isso que vai fazer com que você seja promovido mais rápido. Existem uma série de outros fatores, principalmente comportamentais, né? Aqui eu vou listar os três principais que fazem com que você consiga subir mais rápido e que o gestor vai estar mais de olho. Porque no final das contas, o gestor não vai falar assim, nossa, fulano fez uma query super bonita, eficiente, vou promover ele. Ou ele não vai falar assim, nossa, esse dashboard tá muito bonito, maravilhoso, vou te promover por conta disso. Não, isso daí vai te fazer com que você se mantenha no seu cargo atual. Mas o que de fato vai fazer com que você evolua para outros cargos, né, para um pleno, para um sênior, até para um especialista, vão ser outros tipos de habilidades. E aqui eu categorizei nas três principais. A primeira delas é a questão de confiança nos dados, análises, informações que você traz. Porque imagina o seguinte, né? Você pode, imagina que seu gestor ele pediu para você uma análise, né? Me traz aqui uma análise de vendas. Aí você vai lá, trouxe alguma análise de vendas, só que quando ele olhou assim para os dados, ele falou: "Nossa, mas a gente não fez essas vendas aqui no mês passado, né? Esse dado tá errado". Imagina quando você, não sei se aconteceu isso com você já, né? Mas você fez uma análise, trouxe um dado errado, pum, a partir do momento que o gestor ou até se ele trouxe esse dado aqui para a diretoria, ele trouxe um dado errado, nossa, você perde completamente a credibilidade na análise que você está fazendo. Então, todo o seu trabalho ele não vai começar a confiar, né? Porque ele vai falar assim, putz, se o analista aqui, a analista errou aqui esse dado que era super importante, imagina os outros dados, também devem ter alguma coisa errada. Então, a partir do momento que o gestor não confia nas informações, no trabalho, você não faz nem o mínimo, que é verificar os dados, né, as análises que você está fazendo, você completamente perde a credibilidade no trabalho que você está trazendo para eles. Então, o primeiro ponto aqui é o gestor ele sentir confiança no que você está fazendo. Você faz uma boa entrega e que você faz uma entrega correta. Inclusive, até teve um caso de uma amiga que ela me comentou que tinha um colega dela de trabalho que ele vira e mexe fazia as coisas assim bem rapidinho, né? Só para fazer rápido, dava para o gestor, e o gestor tinha que ficar corrigindo um monte de errinho que ele trazia, né. Aí uma vez o gestor ele ficou de saco cheio, chamou esse analista para a mesa e falou: "Ó, vem cá, você me trouxe esse relatório, eu quero que você olhe esse relatório e que você corrija esse relatório". Aí o próprio analista foi chegando e trazendo um monte de erros lá, aí ele trouxe ali os erros para o chefe, né, e falou assim: "Se você sabia de todos esses erros, por que que você não conferiu isso antes e me trouxe as informações corretas?". Aí ele até ficou meio sem graça, então, só para mostrar aqui que o gestor ele fica de saco cheio se você não se não sentir confiança naquele trabalho, né. Você que vai criar uma desconfiança de que falar: "Putz, esse analista aqui ele sempre traz informação errada". Então ele vai lá e tem que ficar no trabalho de babá, corrigindo ali o seu trabalho, né, vendo se está tudo certinho. Então esse primeiro ponto aqui, eu acho que é o primeiro passo aqui para você, pra ver se o gestor sente confiança ou não, se você realmente traz um trabalho que é factualmente, né, que estão com os dados corretos, com as análises corretas e tudo certinho, sem ter nada divergente. Como que você faz para verificar isso, né? Primeiro, o básico de tudo, né, que às vezes a gente tem preguiça de fazer, mas super importante ressaltar, é você sempre verificar os dados. Não precisa às vezes verificar 100% de todas as palavras, de todos os dados, mas pelo menos verificar os números principais. Então dá uma olhada se às vezes você vai trazer uma quebra de vendas, soma o total, vê se faz sentido, se você não trouxe, às vezes, uma linha duplicada, vê se tá fazendo sentido a variação dos números. Então, procura dar um sentido para aquilo que você está trazendo, não somente copiar e colar um número e colocar numa planilha, num PowerPoint. Tenta olhar, observar e ver de fato se faz sentido aqueles dados, aqueles números que você está trazendo, né. O famoso check de sanidade, para saber se tem alguma coisa aí que não é besteira, que não é loucura, ou se realmente aqueles dados e análises que você está trazendo fazem sentido. Então, o primeiro ponto aqui é o gestor sentir confiança no trabalho que você faz. Só que, além disso, além de sentir confiança, uma outra coisa que é super importante, que é o segundo comportamento, é ele sentir autonomia, né? Sentir, na verdade, que você tem autonomia durante o seu trabalho. Porque é normal, assim, quando você chega no trabalho
você precisa entender, né, como é que funcionam as bases de dados, a estrutura de dados da empresa, como funcionam as regras de negócio, onde está cada coisa, isso é super normal no começo. Mas aí depois, os gestores eles esperam que você tenha mais autonomia. Então ele te explicou uma vez, e aí você já conseguiu pegar. Ou até você consegue se virar bem, você pode até não saber tudo, né, mas você sabe para quem perguntar. Você pergunta para fulano, se vira com dado tal, consegue buscar as documentações, então você consegue se virar super bem e não precisa ficar toda hora perguntando para o gestor, enchendo o saco das pessoas, né. Então, esse ponto da autonomia é importante, porque o gestor, ele justamente contratou você para ele ter menos trabalho. Se você der mais trabalho para o gestor, ficar ele ter que ficar te ensinando as coisas toda hora, isso vai tomar muito tempo dele, ele vai ver que não está compensando muito ele ter te contratado. Então por isso a questão de autonomia, né, a partir do momento que o gestor ele sente que você tem autonomia, que você consegue se virar sozinho, né, que você é uma pessoa que é proativa, não fica assim: "Ai, putz, travei aqui nesse problema, fiquei uma semana travado e não consegui sair". Mas, pô, você conseguiu teve jogo de cintura, conseguiu resolver, chamou fulano de tal, tudo mais. "Ah, não sei, não sabia". Então, o pessoal não gosta ninguém gosta de gente assim, né, o pessoal gosta de gente proativa, que tem autonomia, que consegue se virar para resolver os problemas de maneira mais independente. Uma das coisas que ajuda bastante, principalmente para análise de dados e análise de negócio, para você ter bastante autonomia nas suas análises, é você seguir um método nas suas análises. Então, chegou um problema numa reunião, você mesmo conseguir definir o problema, então não esperar o problema chegar redondo no seu colo, porque isso nunca acontece. Você conseguir fazer as perguntas de negócio para conseguir definir o problema, validar o problema, depois você conseguir estruturar o problema, né? Pegar ele e falar assim: ah, para analisar ele, eu vou quebrar em partes menores, vou analisar esses pontos aqui, do macro para o micro, depois eu vou para a parte de análise, valido os dados com base na estrutura que eu montei, depois eu proponho as soluções com base na causa raiz que eu encontrei, e por último, você vai lá e apresenta de maneira executiva. Então, se você segue uma metodologia, fica mais fácil de você saber se virar, de você ter autonomia nas suas análises. Então, analistas que costumam pegar essa metodologia mais rápido, né? Que inclusive essa metodologia é o que eu ensino no curso Análise de Negócios na Prática. Então, para quem consegue se virar bem, né, consegue ter muito mais autonomia e tocar as análises, não fica perdido por onde começar, sabe quais dados que precisa validar e também, principalmente, quais dados que não precisa validar, que só vai ser perda de tempo, tá? Inclusive, se você quiser entrar na próxima turma, a gente tem uma lista de espera. Vou deixar o QR Code aqui aparecendo em algum lugar na tela para você escanear e também vou deixar o link aqui na descrição. Caso você queira aprender a metodologia completa, com vários exemplos e cases, vai ser super bem-vindo na próxima turma. E além do gestor ter confiança em você e você ter autonomia nas suas análises e nas tarefas que você faz, ele também tem que ter clareza. Então você, na verdade, tem que ter clareza na hora que você vai transmitir suas ideias, transmitir suas recomendações, porque assim, você pode até ser muito bom na parte técnica das análises, mas às vezes falta clareza para você comunicar o seu raciocínio, né. O gestor chega na sua mesa e pergunta: "Tá, legal, o que que você fez aqui?" Ou "Quais são suas recomendações? Quais são os insights?" Aí sabe aquela pessoa que ela se enrola na hora de se comunicar, que ela começa a falar os detalhes técnicos do que ela fez, as bases de dados, fez isso, fez aquilo, só que o gestor não quer saber disso. Ele quer saber quais são os insights, né? Vai direto ao ponto e dá as argumentações com a sua sustentação. Então, é super importante que o analista ele tenha essa clareza, porque ele pode, que não eu falei, ele pode ser o melhor analista de todos na parte técnica, na parte metodológica, em coletar os dados corretamente, mas se ele não consegue transmitir isso, não consegue comunicar a linha de raciocínio, não consegue comunicar as ideias dele, o gestor ele não vai entender o que foi feito, por mais que esteja correto. Então, por isso que eu julgo que é essencial essa parte de comunicação e essa parte de você conseguir apresentar de maneira estruturada e executiva. Eu não estou falando só de oratória, não é só questão de você falar bem. Porque você pode falar super bem, mas você só ficar enrolando ali no embromation, só no papinho de um monte de dado aí, um monte de análise, mas que não leva a lugar nenhum. A ideia é que você tenha uma comunicação executiva, que você consiga transmitir os insights, que você consiga trazer os pontos de sustentação de maneira sucinta, né, de maneira breve e que seja só os pontos principais. Então isso que seria a comunicação executiva. E um ponto também dessa comunicação é que você não seja só técnico, né, mas o seu papel também vai ser traduzir a linguagem técnica dos dados
para a parte de negócio. Então, como que você consegue fazer essa ponte? Analistas que conseguem fazer isso muito bem, conseguem ganhar a atenção dos gestores. Porque os gestores, se eles não se forem de áreas de negócio, eles não vão entender bolhufas do que você está falando. Você precisa, de fato, se comunicar na linguagem de negócios. Então perceba que no final das contas, para te promover, o gestor não vai olhar e falar: "Nossa, que query bonita que você fez", ou "Que planilha show que você fez". Isso aí é o básico para você conseguir entregar o seu trabalho. O que ele vai observar em você, para ver se você vai ser promovido mais rápido ou não, é se ele tem confiança na sua entrega, se ele sente que você tem autonomia, você consegue se virar sozinho, e também se você tem clareza nas ideias que você comunica. Então, mais uma questão comportamental, que obviamente tem coisas técnicas que vão te ajudar nesse comportamental, mas a partir do momento que você conseguir transmitir esses três principais comportamentos, o gestor vai sentir mais confiança de falar: "Ah, não, esse cara aqui, essa analista aqui, ela merece ser promovida", e aí por isso ele vai defender mais que você, ele vai querer manter, né, você no time e vai querer que você seja promovido para que tenha mais reconhecimento dentro da equipe. Obviamente, né, que tem gestores de gestores, mas se o gestor da sua equipe não te valorizar, vão ter outros gestores que com certeza vão valorizar o seu trabalho. Agora, para saber se você ficou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dele, qual que é a principal dificuldade que você tem como iniciante na área de dados. E se gostou desse vídeo também, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para receber mais vídeos legais como esse e também ativar o sino das notificações para ser avisado quando um novo vídeo sair aqui no ar. Vou deixar alguns vídeos de recomendação aqui também que podem ser bem úteis, que você pode gostar. Então é isso, um abraço e até o nosso próximo vídeo.